Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a obrigação dos parentes em prestar assistência. Os parentes devem ajudar ou não? Essa é a grande questão. Muitas pessoas acham que o fato de existir uma relação de parentesco somente se diz respeito aos direitos, né? Mas também existem deveres, e deveres garantidos pela lei. Então, parentes devem ajudar sim aqueles que estão necessitados de ajuda. Então, vou passar para vocês aqui o que eu pesquisei referente a esse assunto. Né? Maria Berenice Dias tem algo importante, é uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde ela diz o seguinte: não há como reconhecer direitos aos parentes e não lhes atribuir deveres. Foi o que eu mencionei no início aqui do nosso vídeo. Na ausência de obrigados em linha reta, quem são os parentes em linha reta? São os pais, os avós, os filhos e os netos, etc. Tem uma linha de parentesco aí, em linha reta. Agora, esses são chamados a prestar alimentos. Acontece o seguinte, na ausência desses, como é que fica? Então, assim, o artigo 1694 do Código Civil, ele reconhece a obrigação alimentar dos parentes. Obrigação que repousa no princípio da solidariedade, ou seja, esse princípio da solidariedade é o que impera nesse assunto, quanto à prestação dos alimentos aos parentes, a obrigação de prestar assistência aos parentes que necessitam de ajuda, de auxílio. Por quê? Porque pressupõe que estão presentes os vínculos afetivos. Então, parentes, pelo que diz o artigo 1591, são os ascendentes e os descendentes. Então, quem são esses ascendentes e descendentes? Então, são os em linha reta, que tem vínculo infinito, né? Pais, filhos, avós, netos, bisnetos, etc. Todos são parentes, né? E parentes também são os irmãos, os tios, os sobrinhos, os primos. Esses são os parentes também considerados, como também sobrinhos netos e tios avós. Estes são denominados parentes em linha colateral, não como colateral ou transversal, não como os parentes em linha reta. Mas tem uma limitação na lei, claro, que só diz respeito aos parentes até o 4º grau. Isso está no artigo 1592. O que você tem que identificar, né, quando vai pedir, né, propor uma ação, requerendo alimentos a um parente? Né? O que você tem que verificar e comprovar? O vínculo de parentalidade. Isso é fundamental num pedido, né, para fundamentar um pedido de alimentos entre parentes. Então, essa questão do vínculo, esse vínculo de parentesco tem que ser provado. Então, além de algumas atribuições e responsabilidades, né, no âmbito, no direito de família, no direito sucessório, né, que mais deixa gritante essa questão do parentesco, né? No artigo 1829, no inciso 4º do Código Civil, assim também, né, com relação a pais, avós, filhos e netos, são parentes quem? Os irmãos, os tios, os sobrinhos, os primos, né? Bem como eu disse, tios avós, né? E sobrinhos netos. Eles têm direito à herança, relacionados, né, como herdeiros, na falta, né, dos ascendentes e descendentes e de cônjuges. Bom, voltando à questão dos alimentos, né? Essa obrigação, então, alimentar, ela é recíproca, claro, porque de repente o avô precisou, né, o neto prestou alimentos para o avô, na falta do pai, né, que seria o filho do primeiro na linha, que é o avô. Então o avô não tem filho vivo, tem neto. O neto prestou assistência. Mas o inverso também pode acontecer. Pode acontecer do neto precisar da assistência do avô na falta do seu genitor, do seu próprio pai. Então ela se estende a todos dessa relação. Existe sim essa obrigatoriedade de prestar alimentos para aquele parente que está necessitando. E é claro que esses alimentos vão ser fixados
também de acordo com a capacidade daquele que vai prestar os alimentos e de acordo com a necessidade daquele que está precisando receber os alimentos. É sempre observado esse binômio, é muito importante que seja esclarecido, porque não é que a pessoa vai pedir lá o quanto ela quer e vai ser fixado e acabou. Cada caso vai ser verificado em particular. Então, se não tem mais ninguém na linha reta, não tem nenhum parente lá da linha reta, então são chamados esses demais parentes, tios, primos, para prestar os alimentos. Então, no sentido de que tem que se lembrar que a responsabilidade existe, isso está na lei. Então, tenho que dar, tenho que prestar alimentos ao meu parente? Sim, tem que prestar alimentos. Com relação ao parentesco, então que fique bem claro, na ausência dos parentes em linha reta, né, os colaterais em linha reta, você vai ter a outra parte, que é os parentes, são os tios, os primos, que eles vão estar fazendo a parte na ausência do outro. Então, sempre verificado o grau de parentesco no momento de fixar e de pedir, né, ver a obrigação de prestar alimentos. Então, como essa era uma dúvida que as pessoas têm perguntado com relação a esse assunto, eu trouxe aqui breves comentários, né? Mas vale lembrar também o seguinte, que sempre aqui cabe uma questão moral, né? Uma questão de bom senso e de humanidade, né? A gente nunca deve negar ajuda àquele que precisa, dentro de nossas possibilidades, é claro. Então, fica aqui a dica e a informação, maiores orientações ou questão de tirar alguma dúvida, pode estar escrevendo, deixando um recado, um comentário, que eu teria o prazer de estar respondendo para vocês, esclarecendo e ajudando, tá bom? Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Muito obrigada e até o próximo vídeo.